Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta sexta-feira, dia 18 de outubro, eu já quero pedir hoje que você comente e compartilhe. Se não é inscrito no nosso canal, deixe inscrito, se inscreva e vamos então juntos aí crescer no conhecimento da palavra de Deus. É muito maravilhoso meditar a palavra de Deus todos os dias. Bom, hoje nós celebramos a festa de São Lucas Evangelista. E como ontem nós celebramos Santo Inácio e hoje celebrando São Lucas, o Evangelho não poderia ser outro que não fosse o próprio Evangelho de São Lucas. São Lucas que escreveu o Evangelho, mas não se atribuía a si, e escreveu também o Atos dos Apóstolos. E é interessante que o texto do Evangelho de hoje, ele tem uma palavra muito maravilhosa para cada um de nós. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Isso aqui pode parecer uma palavra assim corriqueira e normal, mas essa palavra ela tem um peso muito grande. Veja, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Trabalhar na messe do Senhor, ao contrário do que alguns pensam que é simplesmente prestar algum serviço à comunidade. Ah, eu sou o coordenador disso, eu sou o coordenador daquilo, eu ajudo nisso. Quantos irmãos, e desculpa dizer assim, né? Mas quantos irmãos estão na igreja somente por isso? Desculpa dizer, mas se você, e me desculpa a sinceridade, se você está na igreja, meu irmão, somente pelo cargo que você exerce, achando que você é um trabalhador da vinha do Senhor, me desculpa dizer, você está redondamente equivocado. Você apenas é um ativista. Me desculpa ser tão sincero nesse evangelho, mas nós estamos aqui para meditar a palavra de Deus. Veja, ser um trabalhador da messe do Senhor, e por isso Jesus diz que a messe é grande, mas os trabalhadores, os verdadeiros trabalhadores são poucos, porque nós temos hoje muitas pessoas que estão ali atrás de cargo, atrás de postura, para poder aparecer. Veja, e eu não estou chovendo no molhado não, porque eu conheci já muitas pessoas que quando o padre tirou a coordenação saiu da igreja. Você conhece alguém assim? Deve conhecer, né? Alguém que tinha uma coordenação, que tinha um cargo, que tinha uma influência, seja numa paróquia, ou num movimento, ou numa estrutura, e quando aquele cargo é tirado, parece que aquilo ali era a vida da pessoa. A vida nossa é servir a Deus. Ainda que seja em cima de uma cama de hospital, nós podemos servir a Deus. O Salmo diz: até o enfermo diga, eu sou guerreiro. Esse é o trabalhador da vinha do Senhor. Esse é o verdadeiro trabalhador da vinha do Senhor. Aquele que, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, com cargo, sem cargo, ele está para servir a messe do Senhor aonde for necessário. Seja na intercessão, seja consumindo a sua vida, seja até mesmo se oferecendo como vítima para a conversão daqueles que estão vivendo no pecado. Esse é o verdadeiro trabalhador do Senhor. Então, é um exame profundo que nós precisamos fazer na nossa vida.
Eu sou um trabalhador da vinha do Senhor? Eu sou alguém que faço parte da messe de Jesus ou eu sou apenas um mercenário? Alguém que está ali querendo usufruir. E pior, né? Tem pessoas que querem se autopromover por conta da igreja. Aí a coisa... Aí ficou daninho mesmo. Né? Querem se autopromover. Né? Elas querem aparecer. Não. Não. Trabalhador da vinha do Senhor é como foi São Lucas. Quem foi São Lucas? São Lucas, ele não foi testemunha ocular, né? Mas ele não estava ali. Mas ele foi discípulo de quem? Ele foi um dos convertidos por São Paulo. Ele teve a sua vida convertida por São Paulo, São Lucas. E se nós ficarmos atentos à primeira leitura de hoje, São Paulo faz uma queixa. Olha, todos me abandonaram, só ficou Lucas. Porque é assim, né? Quando a coisa aperta, muita gente pula fora. São Paulo estava lá, ele diz lá na primeira carta a Timóteo, que está aqui, ó, na primeira leitura, ele, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10 a 17, ele diz lá que quando ele foi para Tessalônica, um foi para Tessalônica, outro foi para Gália, outro foi para Dalmácia, só Lucas ficou comigo. Porque São Paulo estava lá passando por dificuldades. Ele estava lá sofrendo perseguição, ele cita aqui a perseguição que ele estava sofrendo, a oposição que o evangelho estava tendo naquela região. E veja, o texto do evangelho aqui não dá detalhes, mas só Deus sabe o que São Paulo e São Lucas estavam passando lá para poder levar a palavra de Deus adiante. Para poder fazer a palavra de Deus crescer. E ele não desanimou. Diz aqui a biografia de São Lucas que ele era médico e pintor, e ele tornou-se um dos convertidos de São Paulo, depois companheiro de Lida, ou seja, ele andou com algumas viagens com São Paulo. Nós conhecemos ele também como historiador do Novo Testamento, embora não tenha sido uma testemunha ocular da vida de Jesus. O evangelista diligentemente recolheu informações dos lábios dos apóstolos e escreveu como nos conta todas as coisas segundo uma ordem. Está lá em Lucas 1:3, ele mesmo diz: depois de examinar cuidadosamente os textos, eu também resolvi escrever, claro, inspirado pelo Espírito. Então os Atos dos Apóstolos foram escritos por esse evangelista como sequência do seu evangelho, trazendo a história da igreja desde a primeira prisão de São Paulo em Roma. E São Lucas, por ser médico e pintor, pela sua sensibilidade, inclusive a sua cultura, ele nos traz muitos detalhes, né? E a sua humildade de historiador. Ele jamais se nomeia a si mesmo, ele sempre diz: coube a bem a nós, mas é ele, né? É pela humildade dele que ele não se arroga na primeira pessoa, mas ele diz: nós somos capazes de detectar. Então, esse é o grande São Lucas, que não deixou a corda roer, ele ficou firme, ele ficou lá, porque ele sabia que a messe era grande e os trabalhadores são poucos, ou seja, aqueles que têm a coragem de, mesmo quando tudo for muito difícil, continuar a missão. Continuar a missão verdadeira, não se deixar dobrar pelas ideologias, não se deixar dobrar pela doutrina mundana, não se deixar dobrar pelo paganismo, não, continuar firmes. Porque veja, a sequência aqui do evangelho, depois que Jesus fala que a messe é grande e os trabalhadores são pouco, e que nós inclusive pedimos rezar pelas vocações, esse texto do evangelho é maravilhoso, para que a gente possa rezar pelas vocações. E veja, todas as vocações, vocação matrimonial, a vocação missionária, que precisa ser bem entendida, né? Porque a gente pensa que missionário é só aquele que viaja para outras cidades para pregar. Não, nós podemos ser missionários na nossa comunidade. Você pode ser um missionário na sua comunidade, sem viajar para outro lugar. Você ser ali uma testemunha qualificada daquele que faz parte da vinha do Senhor, da messe. Nós podemos fazer isso, né? Então Jesus diz depois a sequência, e ele já começa dizendo: olha, eu envio vocês como ovelha para o meio de lobos. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, é preciso pedir vocações, preciso pedir gente para
para dar a vida para o Evangelho. Mas eu preciso dizer para vocês, eu não posso enganar vocês. Eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Quem conhece a ovelha e quem sabe o que é o lobo, sabe do que Jesus está falando. Sabe que Jesus está nos enviando para o perigo, para as ciladas, para as maquinações, as contradições, as resistências ao Evangelho, todo tipo de situação que vai nos envolver nessa teia. É uma teia, né? Mas Jesus não mente isso, ele não omite isso da nossa vida. Mas com isso, ele nos dá as recomendações e mais, ele nos envia o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos na missão de evangelizar. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa hora, eu digo para você, coragem. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.